Olá pessoal, tudo bem? Continuando então com nossa aula sobre inserção de dados, eu quero mostrar para vocês a possibilidade de usar dados do Topodata para obter a altimetria para grandes regiões brasileiras. Para quem não conhece o programa Topodata, ele surge a partir do trabalho da NASA no levantamento SRTM, né, Shutter Radar, que foi desenvolvido lá nos anos 2011, 2010 mais ou menos, né? E você pode acessar toda a história desse programa e como que o INPE desenvolveu uma interpolação para gerar um produto aí na escala 1 para 50 mil mais ou menos, a partir desses dados que foram coletados lá em 2008, 2009 até meados de 2011, ok? Então você digita em algum motor de busca, você digita INPE Topodata e no primeiro link que você clica vai acabar entrando aqui, Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil, ok? Aqui você tem toda a história de como que foi feito o processamento desses dados. É bastante interessante você dedicar um tempo de leitura, né? E aqui inclusive você tem aqui várias publicações referentes a esse processo e como que essas imagens foram geradas. Para nós aqui o que interessa é nesse link acesso. Ele vai abrir esse mapa do Brasil coberto com toda a articulação de folhas, né, em latitudes e longitudes aqui. Então você consegue mais ou menos localizar visualmente aqui a sua área de trabalho, né? Então para nós aqui nós temos Uberlândia mais ou menos aqui na folha 18S495, né? Ou seja, latitude 18, longitude 49,5, né? Uma questão interessante é que se você clicar diretamente nesse primeiro link, ele vai abrir uma nova janela parecida com aquela anterior e você pode baixar esses dados. Vou dar um zoom aqui da área de Uberlândia e você pode baixar essas folhas no formato de imagem, ok? Então eu localizo Uberlândia aqui, é uma área bastante grande coberta, né, que pega Ituiutaba, Itumbiara, Araguari e Uberlândia. Então se você clicar em cima desse quadrado, que é o mapa interativo, ele vai disponibilizar para você várias opções de dados, tanto altimétricos, que é o caso da altitude, esse primeiro link, como dados já derivados, como declividade, orientação invertente, relevo sombreado, assim por diante. Então basta que você clique aqui na altitude e ele abre o link para downloads, ok? Mas se você tiver interesse, você pode descer um pouquinho mais a página e você consegue esse mesmo arquivo, agora não no formato de imagem, mas no formato ESC com extensão TXT, ou ainda no formato binário, que é o formato de grid, né, o GRADS, ok? Então eu posso também vir aqui nessa extensão aqui de TXT, né, no texto ESC, e procurar a mesma numeração da folha. Então qual é a nossa folha? 18.495. Então aqui, por aqui para cima, 18.495 txt.zip, ele vem um arquivo zipado. Então eu vou clicar nele aqui e vamos fazer também o download, ok? Interessante notar que se você abrir este arquivo de texto, ele vai abrir, ou ele vem expresso na forma de latitude, longitude e altitude, ok? Então você veja que ele não vem no formato TM. Para isso nós temos que reprojetar isso aqui do formato de latitude e longitude para formato de altitude. É um arquivo aqui bastante grande. E se você quiser usar a versão dele na imagem, ele vem com um arquivo do tipo TIFF, só que ele é um arquivo grande, com 77 megas, ele é um arquivo muito grande para abrir diretamente pelo Windows, ok? Para isso eu recomendo que, para quem tem interesse, pode usar algum programa de mapeamento. Pode ser o ArcGIS, pode ser o Global Mapper, pode ser o QGIS. Eu tenho utilizado o QGIS em outras aulas, então eu gosto bastante desse programa
que é também um software livre, né, vinculado aqui a todo o Open Source Consortium. Então basta que você clique para fazer o download. A instalação dele é bastante simples, basta seguir os passos que mostrados diretamente na tela. Você escolhe a tua versão Windows, Linux ou Mac, e quando você abrir o QGIS, ele vai ter uma carinha um pouco parecida com essa, né? No caso aqui, ele tem já está com meus projetos que eu tenho trabalhado neles, e a gente vai abrir a imagem para fazer essa transformação para XYZ. Muito bem, então para inserir os dados, a imagem aqui dentro do projeto, ele vai estar com uma carinha parecida com essa. Você cria um novo projeto, dando ali no botãozinho Ctrl N. Aqui no caso já tem um projeto aberto, ele vai pedir, só vou descartar. E aí eu tenho configurado para mim um projeto já para a região em UTM. Obviamente isso aqui vai estar diferente da imagem que vem no referencial geodésico WGS84. Mas para fazer isso a gente vai fazer então, no primeiro botão aqui, logo abaixo do novo projeto, vamos ter o gerenciador de fonte de dados livres, que também pode ser acessado por Ctrl L. Clicando nesse botão, nós vamos ver aqui todos os possíveis formatos de dados que o QGIS acessa. Então ele acessa vetores, ele acessa raster, que são as imagens, malhas, nuvens de pontos como laser scan, por aí por direto, textos delimitados a partir de arquivos CSV, TXT, GeoPackages, GPS, diversos bancos de dados e também formatos de internet ou outros servidores. Okay? Para o momento, nós vamos aqui carregar o nosso modelo raster e procurar o nosso arquivo clicando nesses três pontinhos. Navega até a pasta que você salvou esse arquivo. Obviamente, esse caminho que aparece para vocês vai ser diferente de acordo com a pasta que você está trabalhando. E vem aqui embaixo no botão adicionar. Uma vez que eu adiciono esse botão, ele vai obviamente dizer, olha, o seu projeto está com um sistema de referência diferente da imagem. Então, como eu sei que a imagem é o WGS84, eu vou aqui clicar nessa referência WGS84. Se você por acaso não tiver encontrado, o QGIS ele tem dois grupos de projeção, um de sistemas de coordenadas geográficas, que são em termos de latitude e longitude, e sistemas projetados, que são as projeções no plano, como por exemplo a UTM. Tá? Alguns desses a gente já é padrão, mas aqui você vai encontrar uma lista enorme de referenciais que o QGIS tem cadastrado. Para nós, o WGS84 ele tem o código 4626. Então a gente pode usar, por exemplo, o filtro de busca aqui e digitar a referência 4626. Está lá. Okay? Feito isso, ele já mostra inclusive o desenho da área de cobertura deste referencial. Né? Vou dar um OK. E quando eu faço isso, a imagem já aparece no fundo, lá do lado esquerdo. Posso fechar essa janela aqui. E agora, o que está acontecendo? A imagem ela parece um pouco girada para o lado direito, um pouco distorcida. Isso se deve ao fato de que eu tenho uma projeção aqui em Sigas 2000, Fuso 22, que não é compatível com o tamanho da imagem, né? Quer dizer, o computador, apesar dele aceitar mostrar tudo, no momento que você for aplicar qualquer tipo de algoritmo, isso aqui vai ser um problema, né? Então, para fazer isso, nós podemos dar o botão direito na imagem, SRC da camada, ou seja, sistema de referência, e definir o SRC do projeto a partir da camada. Uma vez que eu clique nisso aqui, o meu projeto automaticamente tem alterado o seu referencial. Você pode conferir isso nesse botãozinho que fica no lado direito, abaixo aqui, onde ele aparece a lista EPSG 4326. Okay? Contudo, pessoal, essas coordenadas agora, se você observar aqui embaixo, elas estão sendo mostradas em latitude e longitude. Contudo, nós temos um problema aqui. Esta área aqui é uma área realmente muito grande. E se a gente for exportar isso aqui no QGIS para ser carregado no AutoCAD Civil 3D, é muito provável que a gente vai ter uma sensível demora no processamento, visto que são muitos pontos, né? A gente está cobrindo aqui uma
algumas centenas de quilômetros quadrados aqui nessa imagem. Mas o que é importante a gente perceber nesse momento é que nesta imagem nossa aqui nós temos uma variação de 405 metros de altitude até 973 metros de altitude. Então a área mais escura 403, a área mais clara 973. 405 a 973. Bom, então vamos fazer apenas um recorte para exportar nosso dado aqui e já fazer a conversão do dado para UTM e dessa UTM a gente vai trazer para o AutoCAD Civil 3D, ok? Então para isso aqui nós podemos criar nessa camada aqui uma nova camada ou no mesmo menu camada, criar nova camada e aí eu vou pedir aqui um shapefile de referência, né? Ou seja, um arquivo no formato dos padrões de geocódigo, ok? E aqui no nome do arquivo, de novo, eu crio esses 3 pontinhos, coloco lá corte, corte 2, vou colocar só para ficar. Nesse valor de corte aqui, eu tenho que colocar a referência na mesma referência da imagem, então aqui embaixo eu coloco SRC do projeto. E o tipo de geometria eu vou colocar como polígono, ou seja, eu quero desenhar um polígono que consiga extrair uma área pequenininha dessa minha imagem. Como a gente não vai estar trabalhando com a parte de gel aqui do shapefile, eu não vou precisar de nenhuma outra informação na tabela desse arquivo vetorial. Então eu vou dar um botão OK. E aqui agora eu vou colocar ele em edição. A gente tem aqui um botãozinho que é um lápis amarelo, né? Então uma vez que eu tenho selecionado o arquivo, veja que ele não aparece nada, realmente o arquivo está vazio. Eu agora simplesmente clico nesse botão amarelo, colocando ele em edição, e surge aqui agora, ou habilita para mim aqui, uma barra de ferramentas, onde a primeira ícone já aparece como adicionar polígono. Tá? Então eu vou navegar aqui com o mouse, com a rodinha do mouse mesmo, vamos navegando aqui até uma área próxima, clico nesse adicionar pontos, e aqui eu posso desenhar um polígono de maneira bem simples, sem considerar geometria, coisas assim, mas eu desenho aqui uma área maior que a minha área de estudo, né? Eu aperto 4 pontos, posso colocar quantos pontos eu quiser, 5, 6, 10, isso não tem problema. Para finalizar essa edição, basta que eu dê botão direito do mouse. Ele vai solicitar para mim um ID, né, dessa feição, ou seja, como que essa feição vai ser conhecida. Eu posso colocar um valor 0, né, sempre um valor numérico. Okay? Finalizado, ele assume a cor que eu tenho aqui para a simbologia desta camada. Tudo bem? Para finalizar agora, basta a gente salvar e desabilitar a edição. Então agora sair da edição, aquele botãozinho lá em cima, ou lapisinho, clico de novo, e para ter certeza disso, eu olho aqui no nome da minha camada e o lapisinho foi apagado dentro do símbolo do quadradinho amarelo. Agora, para fazer a extração deste dado aqui, a gente pode vir aqui em vetor, em raster, extrair pela camada máscara. Veja, este algoritmo ele só vai funcionar se o seu polígono e a imagem estiverem no mesmo referencial, sistema de referência, que aqui no caso é o WGS 84 do projeto. Então, feito isso, eu tenho certeza que os dois estão. Feito isso, raster, extrair, camada máscara. Quando eu abro esse algoritmo, ele vai me perguntar quem é a camada de entrada, é a própria imagem do Topodata. Ele já informa para mim que existe lá um referencial, né, o EPSG, uma classificação, e eu posso vir agora aqui e informar a extensão calculada a partir da camada de corte. Então, quando eu venho aqui, ó, extensão do alvo, apesar de ser opcional, é muito interessante porque isso vai limitar que os dados que sejam mostrados do arquivo se limitem à extensão do polígono. Então, para isso eu venho aqui nesse triângulozinho, calcular a partir da camada e escolho a camada vetorial corte. Okay? De resto aqui eu não vou alterar mais nada nesse momento, porque nós ainda vamos fazer uma reprojetar a camada
para o TM. Nesse momento você está fazendo apenas uma extração. Peço para executar, vou deixar para salvar na própria memória. Nesse momento agora eu posso inclusive retirar essas duas imagens, essas duas camadas aqui, desculpa, uma vetorial e a imagem original. E agora eu vou tratar de fazer a reprojeção desse dado para o TM, né? Então eu venho aqui em Raster, que é o menu que trata dessas imagens, projeções, reprojetar coordenadas. Ele vai abrir essa janela aqui, então eu vou perguntar para ele qual é a original, quer dizer, vou informar para ele qual é o dado original. Então está lá EPSG 4326 WGS 84 e vou informar para ele que eu procuro a padrão, né? O EPSG 31982 Sirgas 2000 com TM 22 Sul. Okay? Na forma de remostragem existem várias formas, eu gosto de utilizar sempre a bilinear, e também nos parâmetros avançados eu informo sem compressão, ou seja, para que esse arquivo TIFF ele não seja comprimido, né, de alguma forma, para perder informação espacial. E no tipo de saída eu não tenho interesse em ter uma imagem muito grande, até porque as imagens que estão representadas, as alturas que estão representadas nos pixels, eu quero que elas sejam valores inteiros dada a própria escala da imagem. Se a imagem é para 50.000, eu tiver 1 em 1 metro, já é mais que suficiente, né? Então para isso eu vou usar aqui o unsigned integer, né, que é justamente esse dado elevado eu vou usar aqui o unsigned integer, que é uma forma de dado que considera apenas os números naturais inteiros a partir de 0 e que seja de 16 bits. Então seria aqui 2 elevado a 16, prescrevendo em quase 65.000 níveis de cinza. Okay? Uma vez feito isso, eu vou pedir aqui para executar. Pronto. Posso fechar essa janela. E tem agora aqui, ó, esse dado reprojetado. Inclusive eu posso apagar aqui o dado original e agora eu faço um aproximar vista para camada, dou um zoom. E posso da mesma forma agora fazer o meu projeto assumir a projeção da camada. E aqui nós temos então o meu projeto no EPSG 31982 e a imagem aparece aqui um pouco desfocada, só arrumar o contraste dela. Também com a altimetria. Okay? Muito bem. Uma vez que eu tenha as minhas imagens SRTMs cortadas e reprojetadas para coordenada do TM, eu posso ler aqui embaixo que já estão nas coordenadas corretas. Eu posso agora agir de duas formas. A primeira delas é fazer a extração das curvas de níveis aqui e exportar para o AutoCAD Civil as curvas de nível já em formato shapefile. Como a gente já viu no outro vídeo, é fácil de a gente importar esses dados usando a barra de menu importação de dados GIS, né? Importação de dados SIG. Ou ainda eu posso vir aqui e fazer exportação no formato XYZ. Então, apenas para recordar como que eu faria isso aqui, eu tendo a minha imagem projetada aqui já com o meu projeto também em UTM, as coordenadas estão todas corretas, eu venho aqui em Raster, extrair contorno, tá? Isso aqui é uma tradução um pouco equivocada, contorno como curvas de nível. Então eu venho aqui e solicito as minhas curvas de nível, por exemplo, de 10 em 10 metros, e vai ser gerado a partir dessa imagem um shapefile que conterá um campo chamado elevation e as curvas de nível serão de 10 em 10 metros. Okay? Eu tenho como parâmetro avançado a produção de vetor 3D. Isso aqui é um fator opcional. Mas para evitar qualquer tipo de interferência, eu posso também retirar essa opção e depois, lá na importação do shapefile no AutoCAD Civil 3D, eu fazer a indicação de qual é o atributo de elevação. Okay? Então eu vou executar aqui, rapidamente ele já faz essa extração, e está aí as minhas curvas de nível de 10 em 10 metros. Okay? É evidente que aqui nós temos um problema de borda, tá? Que isso aqui depois tem que ser retirado, você tem que fazer um novo recorte um pouco menor aqui, para evitar
esse efeito de borda que é natural na transformação de coordenadas em latitude e longitude para coordenadas UTM. Bom, por fim, pessoal, outra opção é vir aqui na caixa de ferramentas de processamento, né? Ela vem aqui no menu processamento, se você pode habilitar ela com Ctrl Alt T se ela não estiver aparecendo, ou mesmo você pode vir aqui e pedir em exibir painéis, e aí você pode selecionar aqui a segunda opção, caixa de ferramenta, caso ela não esteja habilitada. E nós vamos digitar aqui um comando XYZ, e o QGIS, como ele agrega vários algoritmos de diferentes fontes, aqui nós temos duas opções para exportar este raster para arquivos do tipo XYZ. A primeira dele é o GDAL, que já vai vir aqui no grupo conversão de raster. Basta dar 2 cliques, ele vai pedir para você informar a camada de entrada, que é o nosso reprojetado, e eu posso pedir aqui a saída do arquivo simplesmente em XYZ, ou ainda selecionar aqui que o arquivo sai no formato CSV separado por vírgulas, ok? Para informar aqui o caminho, basta clicar neste botãozinho do canto, e aqui salvar no arquivo, navego até a pasta que eu estou, eu vou colocar a pasta aqui como GDAL XYZ, só para diferenciar do nosso outro algoritmo, né? Muito bem, navego até a pasta, dou o nome do arquivo, ele vai ficar com a extensão já CSV, que o AutoCAD Civil 3D lê com tranquilidade, e peço para executar. Ok, abrindo a pasta ali, nós temos aqui então o arquivo no formato CSV. Só abrir aqui o arquivo, está demorando um pouquinho. Ok, então está lá o nosso arquivo no formato CSV, compatível com o GDAL. Ok? Aí nós temos aqui um outro algoritmo, deixa eu só minimizar as minhas janelas, fechar aqui, que é o do GRAS. O GRAS é um outro programa que o SIG também incorpora, o QGIS incorpora, e no grupo raster tem a figura R de raster, ponto alt, saída, ponto XYZ. Se você der 2 cliques, ele é um pouquinho diferente na interação, e aqui você tem uma liberdade maior de formar a imagem, qual é que está sendo selecionada, e aqui você pode escolher o tipo de separador que você quer. O padrão dele é o pipe, que é uma barrinha vertical que você encontra no seu teclado próximo à letra Z. Alguns teclados são Alt Z, outros são Ctrl Z, né? Mas para nós, no padrão do AutoCAD Civil 3D, a gente vai usar a vírgula, então basta selecionar aqui e substituir pela vírgula. Okay? Se você já tiver a sua área de estudo definida aqui dentro do campo, você pode vir aqui nesse triângulo e pedir para calcular a partir da camada que você quer utilizar. Então a sua área de estudo sempre um pouco menor que a área de contorno para evitar o efeito de borda. Okay? Então veja que esse programa do GRAS é um pouquinho mais completo que o do GDAL, mas o resultado é bastante parecido. Novamente aqui, em vez de salvar em arquivo temporário, eu vou pedir para salvar num arquivo e vou colocar aqui, chamar de XYZ GRAS. Pronto, só para diferenciar também, né? Vou dar um salvar, executar. Novamente o GRAS ele tem essa característica de mostrar tudo o que ele está fazendo. Pronto, fechou. Ao navegar na minha pasta, o arquivo aparece aqui. Vou abrir com o meu bloco de notas e está lá no formato pronto para ser inserido no AutoCAD Civil 3D. Ok, pessoal, uma aula um pouquinho mais longa, com vários passos, mas não é difícil, basta fazer com cuidado, com atenção, que vai dar certo. Obrigado, até a próxima aula.